Cara, vocês não vão ver esse livro nenhum de análise técnica gráfica, meu querido. Entendeu por que é importante entender o fundamento? Pra você saber que por que você pode operar um retorno à média? Uma média clássica, uma média de 20 períodos? Por que você pode operar um retorno à média de 200? Porque é assim que o mercado enxerga as coisas. Tem fundamento nisso. Beleza? Certo? Então, se eu sei que isso vai voltar ao normal, e vamos supor, eu comprei a 1,26, se o mercado volta à sua média normal de 4,5 de inflação, 7 de juro e 6,5 de prêmio, só disso aqui eu já ganho na valorização da ação. Meu trade já dá certo. Não, Adriano, não tem nada de análise fundamentalista não, mano. Isso aqui é análise de mercado, é análise de fundamento de mercado. Eu não vou tratar de análise fundamentalista com vocês, não. Eu estou mostrando para vocês como o mercado enxerga as coisas para que vocês consigam entender o que os dados, por que os dados refletem no preço. Porque senão é muito fácil chegar aqui, ó. Pessoal, se a taxa de juros cair, o mercado vai subir. É isso que vocês precisam entender, porque isso é assim que as pessoas ensinam aí fora, não é? Ó, curva para cima, bolsa para baixo. Não, nem sempre. Por quê? Porque depende de um monte de outros fatores. Depende da tese. Por que que quando o juro sobe, por quê? Por que que quando o juro sobe, a bolsa cai? Por quê? Porque uma coisa eu vou falar para vocês. Quando o juro sobe, a bolsa cai. Outra coisa eu vou falar assim. Por que que isso acontece, cara? O que que acontece que quando o juro sobe, a bolsa cai? Por que que a bolsa pode cair também quando eu tenho uma inflação aumentada ou aumentar a volatilidade? Porque uma inflação aumentada causa volatilidade no mercado. Porque a tese desvaloriza e os caras começam a vender e a venda massiva, né, cria uma alternância ali de forças de gama, de delta, de tudo mais, e o mercado, e aí enxuga a liquidez, porque à medida que eu vou saindo do mercado, a liquidez vai ficando menor, e se a liquidez vai ficando menor, o book vai limpando, e qualquer entrada maior de agressão raspa mais o book. Então eu aumento a volatilidade. É por isso que quando cai de elevador, e quando sobe de escadinha, e quando cai de elevador. Por isso que dá a impressão de que cai mais rápido do que quando sobe. Quando cai rápido, mas quando sobe devagar. Entendeu por quê? Porque é um desequilíbrio, inclusive, da liquidez. Cara, tem que saber essas coisas, maluco. Pra vocês entenderem por que vocês estão entrando no mercado. É saber de tudo isso que te deixa tranquilo de saber, cara, o que eu estou fazendo tem fundamento, tá certo. É isso que controla a ansiedade, é isso que controla medo, é isso que te deixa seguro numa posição que você está certo na posição, mesmo que uma hora ou outra ele dê um stop. É assim que você acha oportunidade em um monte de lugar diferente. Nas ações, nos futuros, nas opções, blá, 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 blá no juro. Sabendo disso, você acha... Cara, sabendo disso, se você quiser abrir um comércio físico agora, sabendo disso, você melhora seu estoque, você melhora suas vendas, sua posição de compra, baseado no reflexo do perfil de mercado, que hora que compra. Está na hora de aumentar meu estoque? Não está? Até isso, cara. Beleza? Show? Não, é uma análise de fundamento de mercado. Análise fundamentalista é do fundamento da empresa. Eu trato das contas da empresa específica que eu estou fazendo a análise fundamentalista, com alguns critérios de preço em relação ao valor patrimonial, blá, blá, essas coisas. Não, aqui é uma análise de fundamento de mercado. Eu estou explicando para vocês por quê que quando a gente analisar o CPI lá, quando o CPI subir, por que a bolsa cai? Sem problema, Adriano. Que é isso? Não, ignorância não. Pelo amor de Deus. Você está aqui para isso. Se você não puder perguntar um negócio, você não vai aprender como. Pelo amor de Deus, pergunte. Nunca fala isso. Perdão pela minha ignorância. Não. Pelo amor de Deus. Nós somos todos ignorantes iguais. Eu só tenho um pouco mais de tempo que você. Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. A única coisa que eu quero, vocês vão continuar em dúvida.
Vocês continuaram, para a gente terminar a aula agora, tá? Eu vou mostrar os últimos dados aqui para a gente terminar a aula. Deixa eu até mudar aqui. Vocês vão continuar em dúvida com um monte de coisas. A diferença é que a dúvida de vocês vai subir para outro nível. Só isso. Mas eu estou cheio de dúvidas o tempo todo. A diferença é que minhas dúvidas estão em outros níveis. Essa é a única diferença. Tá? Então, pergunte. E pergunte muito. Vamos lá. Pessoal, para a gente chegar nos dados efetivos agora que a gente vai começar a analisar e eu vou mostrar para vocês onde olhar isso. Tá? Lá nos sites, inclusive, aqui, ó. E a gente vai fazer uma pequena análise aqui para amanhã. Então, a gente tem drivers. Falando aqui dos drivers. Aqui, ó. Falei do ciclo de precificação. Opa! Ah, meu pai. Falei do ciclo de precificação. Vou falar do driver. Certo? Tem dois drivers de mercado. Driver de direção e driver de volatilidade. Tudo que é referente a... Anota isso aí. Tudo que é referente à macroeconomia, tá? Tudo que é referente à macroeconomia, economia global, geopolítica, tudo que é grande, é um driver de direção, porque é um driver de sentimento. E sentimento é sempre um sentimento direcional. Aconteceu um desastre, China começou a brigar com os Estados Unidos. Alerta os investidores, porque vai impactar nas empresas, na diplomacia comercial, importação e exportação. Essas teses todas vão impactar, pode provocar um desarranjo do econômico e pode provocar um encarecimento de preço. O encarecimento de preço provoca inflação e blá, blá, blá. O que tem a ver quando eu rompo a diplomacia comercial com a China? E o que tem a ver quando a China aumenta a taxa para exportar produto para os Estados Unidos? Cara, na importação, quando eu tenho que pagar por fora, que eu pago para entrar, se eu pago mais caro, o produto interno vai ser consumido mais caro. Isso tem elevação de preços. Elevação de preço é inflação. A inflação vai impactar lá nessa tese daquele impacto daquela balança de risco do Fed. Inflação. Beleza? Ah, aumentou o desemprego. Por que aumentou o desemprego? Cara, se aumentou o desemprego, vai gerar um problema de evasão de empresas, vai gerar um problema de oferta, porque não vai dar produtividade, blá, blá, blá. Sem emprego também abaixa a renda. Abaixando a renda, você tem uma quebra de demanda também. Isso dá uma relação no PIB de negação, de negativo, ou seja, de correção do PIB. E tudo isso vai começando a pressionar a economia para uma descendente, para uma decadente. A gente vai ter que corrigir isso como? Tem que estimular a economia. Estimula a economia como? Diminui a taxa de juros. Tá vendo que sempre converge para o mesmo lado, gente? Vocês estão vendo que sempre chega no mesmo fim? Sempre converge para o mesmo lado. Tá bom? É simples. Então vamos lá agora. Isso é o drive de direção. Drive de volatilidade. Tudo que sai no calendário no dia. Hoje saiu. Então vamos lá, calendário do dia. Vamos pegar amanhã. O que a gente vai ter amanhã? Ó, deixa eu aumentar a tela aqui. Pera aí, só um pouquinho. O que a gente vai ter? Ó, o que a gente vai ter amanhã? Tá? Amanhã, ó, lembra das estrelinhas? Uma estrelinha é pouco importante, 2 estrelinhas médio, 3 estrelinhas muito importantes. Amanhã tem CPI, que é o quê? É o IPC ou IPCA no Brasil, é a mesma referência, a gente tem lá nos Estados Unidos. Então, no momento do CPI, pode ser, tá? Pode ser que o mercado aumente a sua volatilidade. Por 2 motivos. Primeiro, porque é importante por todo aquele cenário. Segundo, porque há um enxugamento da liquidez ali no momento, os preços saem do mercado para esperar a notícia, e aquele enxugamento da liquidez limpa o book, e qualquer entradinha ali balança demais porque raspa muito longe. E você consegue ver. Se você estiver olhando para o book, eu vou mostrar isso amanhã para vocês, quando vai chegando perto de soltar o dado, você vai vendo que vai diminuindo a liquidez do book ali. Ó. Beleza?
Entenderam, pessoal? Então, vou perguntar para vocês. O CPI, o anterior foi 0,3. Vamos pegar o CPI mesmo, que esse aqui é o core. O anterior foi do year aqui, ó. Foi 2,4. A previsão é que ele venha um pouquinho aumentado. 2,6. Nós temos aqui redução de taxa de juros agora. Nós tivemos 2 reduções, né? Em teoria, a gente tem que estimular a economia. Estimulando a economia, eu tenho a tendência de começar a dar um impacto positivo na inflação de novo, devagarinho. Agora, pergunta a vocês já conseguem responder, tá? Vamos supor que amanhã esse CPI saia muito acima da média. No cenário que a gente está agora, de uma economia que está começando a querer reduzir taxa de juros, tá? Está começando a reduzir taxa de juros, está começando a querer controlar essas forças, ainda está com medo de uma possível recessão adiante, mas está reduzindo taxa de juros para conseguir dar estímulo na economia. Só que não pode dar um spike na inflação muito grande, porque se der um spike na inflação muito grande, quer dizer que o Fed errou na conta um monte. Eu deveria ver o contrário. Então, se ele sai em linha, o que acontece? Se ele sai ali 2,6, mesmo assim, eu tenho o mercado para cima ou para baixo? Em teoria. Não. Acima, gente. Acima. CPI na linha, CPI em linha ou diminuindo. Se a inflação não. Se eu estou reduzindo taxa de juros, a inflação está correspondendo e o mercado continua crescendo, continua pungente, é isso que eu quero. Eu quero um controle dos preços. O mecanismo de ajuste é a inflação, é o juro. Mas se eu vejo a inflação na linha, no esperado ou caindo, sinal que o meu estímulo está funcionando e sem risco. Então, agora vai que essa inflação vem lá 3,2. E aí? Cara, é sinal que a medida que o Fed tomou há duas decisões atrás, talvez tenha sido apertada demais. E esse estímulo rápido demais deu um spike na inflação. Vai ser preciso do Fed subir a taxa de juros de novo. Ou pode correr o risco de ele ter de subir a taxa de juros de novo. O que o mercado faz? Na hora que sai, e aí o Fed nem vai subir a taxa de juros. O que acontece? Quando sai aquilo, aí está o negócio, presta atenção. Se sai muito aumentado, foge da expectativa, lembra que eu falei lá no começo? Se sai em linha, eu estou esperando sair em linha ou muito para cima ou muito para baixo, surpreender para cima ou para baixo. Se sai numa surpresa muito grande da inflação, por exemplo, né? O que vai acontecer? O sentimento provocado é de que, exatamente vocês falaram aí, ó, ih, lascou. O sentimento do mercado é, ih, lascou. Quando ele fala, ih, lascou, as taxas de juros longas, que é onde o cara pega empréstimo, compra máquina, aumenta empresa, aumenta capital de giro, caixa, blá, blá, as taxas longas, mesmo que a curta não suba ainda. Mas, lembra que eu falei ontem sobre quem puxa quem? O à vista ou o futuro, na taxa do mesmo jeito. Quem puxa quem? A curta ou a longa? Depende. Mas uma mostra a outra. A longa vai subir pela percepção do risco e do crescimento baixo, potencial baixo crescimento, e do risco iminente aumentado. Ao aumento do risco na tese, aumenta a taxa de desconto lá da planilhinha, joga o resultado, o valor da tese para baixo. Bolsas, os índices são o quê? Carteiras teóricas de ações. As ações, de maneira geral, têm uma expectativa ruim, prejuízo para o futuro, bolsa para baixo, índice futuro para baixo. Entenderam, pessoal? Beleza? O contrário é a mesma proporção. Difícil? Vocês viram que sempre converge para o mesmo ponto. Sempre converge para o mesmo ponto. Sempre converge para o mesmo ponto. Beleza, pessoal? Conseguiram pegar aí?
Absolutamente lógico. Exatamente, cara. Aí que tá o ponto, Filipão. É lógico. Quando você bota isso num sistema, esse sistema sempre roda pro mesmo lado, cara. Uma coisa puxa a outra o tempo todo, do mesmo jeito. A beleza da coisa é que quando vocês pegarem isso aí, quando vocês criarem uma memória muscular disso aí, vai ser sempre do mesmo jeito. Tá? Sempre a mesma coisa. E aí, esse foi um exemplo, né? Amanhã também vai sair. Amanhã tem Fed falando, tem membros do Fed falando, blá, 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 blá. Vamos ver na sexta-feira, na quinta-feira, essa semana. Vamos ver lá para baixo. Lá na quinta. Ó, quinta-feira tem o quê? Tem na Europa, que é importante, tem o PIB na Europa, tem pedidos iniciais de seguro-desemprego. Vamos lá. Nós estamos numa economia. Vamos lá. Nós estamos numa economia. Presta atenção. Nós estamos numa economia que está saindo da fase acima do neutro ali que eu mostrei para vocês. Está voltando ali para o pleno, quase no ponto. Está se ajustando. Tá? Que eu preciso reduzir o nível de inflação e juro. A inflação está quase voltando para a meta. Eu estou começando a reduzir a taxa de juros agora para dar um equilíbrio na economia. Mas equilibrada a economia, eu preciso que o emprego também seja pleno, dentro do meu limite mínimo ali. Máximo mínimo, certo? Beleza. Sai um pedido inicial de seguro-desemprego. Opa. Sai um pedido inicial de seguro-desemprego aqui, ó. Initial Jobless Claim. Certo? O anterior foi 221 mil. A expectativa é 222. Pô, quem está pedindo seguro-desemprego é porque está desempregado. Né? Se vier em linha, não aumentar ou vier mais baixo, se vier em linha ou mais baixo, na situação econômica que a gente está, a inflação está voltando para a meta, taxa de juros está sendo reduzida, o PIB continua um crescente saudável e o pedido de seguro-desemprego caindo, isso me mostra que eu tenho uma economia bacana. A coisa está indo num passo bom. Bolsa faz o quê? Se a coisa está indo num passo bom, tá bom de tomar prêmio na bolsa. Risk on. Eu tô apetite pelo risco ligado. Eu vou para a bolsa porque tem mais prêmio para tomar. Porque se tudo isso acontece, o que acontece com os títulos? O juro está caindo e vai continuar caindo porque pode reduzir mais, eu saio do juro e vou para a bolsa. Eu saio do seguro e vou para o risco. Bolsa para cima. Agora, se isso vem estourado lá em 300, opa! O negócio começou a balançar. Pode ser que esteja acontecendo alguma coisa na economia que a gente não saiba. Essa redução de taxa de juros, mesmo com a redução do impacto da inflação, pode ser que esteja começando um desemprego em massa pelo evento ali do excesso de inflação que teve nesse ambiente inflacionário. Pode ser que o negócio inflou demais, as empresas não estão conseguindo pagar as contas, o custo ficou alto por muito tempo, mesmo com a inflação baixando agora, vai começar a desempregar em massa. Está começando a desempregar em massa. Isso vai refletir depois da inflação, nem refletiu ainda. Tá? Nem refletiu ainda. Mas vai refletir. Sentimento do mercado. Quando refletir na inflação, a gente vai dar o spike, taxa de juro, título, sai da bolsa, eu precifico o longo, eu precifico a tese lá no longo, pelo sentimento, nem aconteceu ainda, mas o sentimento gerado no mercado faz os players começarem a mudar suas posições e irem para outros lugares. Entenderam, gente? Faz sentido para vocês aí? Isso vai acontecendo ao longo do dia. Tá? Entenderam aí, pessoal? Beleza? Viu que tem uma lógica sempre do mesmo jeito? É sempre a mesma coisa. É lógico.
Você só precisa botar isso dentro de um sistema que você entenda. Você só precisa saber combinar essas coisas. Tá? Combinando vai fazer sentido. Isso aí vai saindo ao longo do dia. Então, ao longo do dia, o mercado vai recalculando, reanalisando, reprecificando, recalculando, reanalisando e precificando. É isso que faz o mercado, mesmo numa direção do sentimento, ser mais volátil ou menos volátil. Entendeu? Quando eu falo do driver, tem um driver de direção e um driver de sentimento. E aí, quando eu caso as duas coisas, eu tenho o mercado indo para esse lado, desse jeito. Para esse lado, desse jeito. Parado, desse jeito. Parado, desse jeito. Caindo, desse jeito. Caindo, desse jeito. Entenderam? Beleza? Pessoal, para a gente finalizar, quais são os dados mais importantes para nós que operamos o day trading? Só quero que vocês olhem para a tela aí agora e vejam o que eu estou falando, tá? Que vocês vão analisar isso a partir de amanhã. Olha só. Para operadores de day trade nos Estados Unidos, isso aí obviamente impacta no Brasil também, mas não o contrário, tá? Os dados do Brasil não refletem impacto nos Estados Unidos, mas os dados dos Estados Unidos refletem impacto no Brasil. Olha só. Payroll, que é um relatório de emprego não agrícola, tá? Acontece na primeira sexta-feira de todo mês. Payroll, toda hora que vocês olharem lá, payroll. Non-farm payrolls, que é o NFP, Non-farm payrolls. Ele é mensal, primeira sexta-feira de cada mês. Por que é importante? Relatório de emprego que mostra o número de empregos adicionados, presta atenção que isso é importante, ou perdidos na economia, esse diferencial, e a taxa de emprego e o crescimento de salários. Então ele é um indicador-chave da saúde econômica. Payroll é um indicador de saúde econômica. Payroll é um dos indicadores que mais causa movimentos significativos nos índices futuros e na volatilidade dos mercados. Falando do dado isolado agora, tá, pessoal? Para vocês entenderem o dado. Estou falando do dado agora, estou falando do contexto inteiro não, agora só do dado. Se o relatório mostra um forte crescimento de emprego, isso indica o quê? Em teoria, economia saudável e que tende a ser positivo para as ações. Mas se o crescimento for muito forte, o mercado pode temer um aumento de juros, porque ele entra naquele ambiente inflacionário. E aí pode ser negativo. Então, um payroll abaixo do esperado também gera queda no índice. Vocês entenderam a diferença? Quando você for analisar o dado também, não é só se saiu acima, abaixo ou no neutro. Você tem que analisar o diferencial. Cara, saiu muito acima, absurdamente acima, absurdamente abaixo. Beleza? Esse é o payroll. Decisão de taxa de juros do Federal Reserve e do FONC, né, que é o órgão de comitê de política monetária deles, tá? Sai 8 vezes por ano. Sai 8 vezes por ano. A periodicidade aí a cada 6 semanas, mais ou menos. A decisão sobre a taxa de juro, quando o Fed toma, ela afeta lá o custo de capital, que vocês viram na planilha, e, obviamente, o apetite pelo risco, por aquilo que vocês viram na planilha, e influencia diretamente o mercado de ações, futuros, índices e tudo mais, tá? Além da decisão sobre a taxa, o Fed divulga o seu comunicado em algumas reuniões posteriores que o presidente do Fed faz uma coletiva de imprensa. E aí está o jogo. Qual que é o impacto disso no mercado? Qualquer alteração na taxa de juros, especialmente se ela for inesperada, provoca uma altíssima volatilidade. O comunicado e o tom adotado pelo Fed, se é hawkish ou dovish, também influencia. Vamos lá, respondam comigo. Taxas mais altas geralmente pressionam o mercado de ação para... Olha aí como é que é lógico! Olha vocês respondendo, gente, sozinhos. Viu como é que é óbvio? É lógico. Pronto, vocês entenderam a parada. Por que vocês entenderam mais fácil?
Porque vocês foram lá no início, lá na planilha, entenderam por que a tese funciona. Por que isso impacta na precificação. Você precisa entender o ciclo da precificação para saber por que quando acontece uma alta de juro, o mercado de ação vai para baixo. Se há um corte de juro e a postura é mais dovish, a bolsa tende a ir para cima. Qual que é a tendência dos mercados? Responde aí. Se o comunicado ou o decisão é mais dovish e a taxa geralmente ela está numa postura mais baixa, qual que é a tendência do mercado? Pronto, cara, vocês entenderam. Tudo converge para o mesmo lado. Tudo converge para o mesmo lado. Pronto, cara, vocês aprenderam. Parabéns. Batam palmas para si mesmo. É isso aí, cara. Mercado não é difícil, bicho. O problema é que as pessoas ensinam o mercado de maneira desconectada. E aí fica impossível de entender. Por quê? Porque é tudo conectado. Não há como desconectar. Não tem como você analisar uma variação de preço sem conectar isso tudo junto. É por isso que fica difícil. Porque as pessoas ensinam isolado. E o mercado financeiro você não consegue desconectar essas forças. É um sistema. Beleza, pessoal? Vamos continuar aqui, tá? CPI e PCE, que são os índices de inflação, né? O CPI e o CPE, e o PCE. O CPI é como se fosse o IPCA no Brasil, que é a medição que o Brasil usa. Nos Estados Unidos, eles usam o Banco Central usa o PCE, tá? Então, vamos lá. Ele sai todo mês, em relação ao relativo, que sai no mês passado. Por que é importante? Ele mede inflação ali na ponta do consumidor ou o gasto efetivo. Por que o Banco Central usa o PCE e não o CPI? Falando disso aí especificamente. Porque o CPI é um índice de uma cesta específica com alguns produtos. O PCE, ele tem e essa cesta não muda. O PCE, ele tem uma variação interna da cesta e ele tem uma perspectiva mais ampla que dá a real percepção do consumo das famílias direto, do custo de vida. Por isso que o Banco Central americano prefere usar o PCE. Tá bom? Mas ele mede inflação. E aí, vamos falar lá. Olha só, impacto no mercado. CPI acima do esperado, CPI ou PCE, ou seja, índice de inflação acima do esperado sugere um aumento de preços. Pode levar o Fed a subir juro, impactando como o mercado? Tende aí para cima? Aí! Rapaz, vocês são foda. Se eu tenho um índice de inflacionário mais baixo, eu alivio a pressão do Fed. Geralmente é positivo para o mercado, certo? Beleza? Tá vendo como é que é simples, galera? Vamos lá. PIB, Produto Interno Bruto, mostra o crescimento da economia. A gente falou lá no início que a relação é sempre entre pleno emprego, crescimento, estabilidade de preços. Vamos lá, olha só. É divulgado em 3 versões, uma avançada, preliminar e final. O primeiro dado é o mais impactante. Como é que ele impacta no mercado? PIB acima do esperado indica uma economia em expansão. Tende, inicialmente, se ele é acima do esperado, se ele está subindo, tende a ser o quê? Positivo ou negativo para o mercado? Positivo. Porém, se ele subir demais e muito rápido, pressiona o Fed num superaquecimento. E aí é positivo ou negativo para o mercado? Negativo. O dado isolado é bom. PIB explodiu. Mas o efeito disso, por quê? Porque vai pressionar o Fed a aumentar a taxa de juros lá na ponta final. Então, o dado isolado é bom. Mas o efeito do dado é ruim. Olha, vocês conseguiram responder sem a minha interferência. Caraca, que massa, tô entendendo. Pois é, mano. É só conectar as pontas. Eu fico feliz pra caramba com isso, maluco. Porque eu sou... Sabe por que eu fico feliz com isso, pessoal? Porque eu passei 10 anos da minha vida achando que eu era burro e que eu não ia aprender isso nunca. Tinha dia que eu olhava pra mim e falava, cara, eu sou burro demais, cara, porque eu não vou dar conta de entender isso nunca. Eu vi as outras coisas, as outras pessoas entendendo, o cara falava de PIB, PPI, blá, 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 blá.
E entendia aquilo tudo e eu olhava para mim, e para mim parecia grego, bicho. Eu falava, bicho, eu devo ser muito burro. Eu devo ser muito burro, porque eu não estou conseguindo entender nada. Sabe o que eu preciso fazer? Aí eu desmontei tudo isso aqui e falei, cara, deixa eu desmontar isso aqui. Deixa eu ver como é que isso aqui funciona desmontado. Tá. Agora, onde é que isso aqui se encaixa? Quando eu fui encaixando as pontas, eu falei, Quando eu fui encaixando as pontas, eu falei, isso é um sistema. E esse sistema não funciona de maneira isolada. As suas engrenagens não funcionam de maneira isolada. Eu tenho que conectar. Quando eu conectei as engrenagens, o sistema fez assim, ó. Pum. Aí eu vi essa engrenagem girar aqui, eu sabia, cara, se essa engrenagem girar assim, para essa direção, nessa velocidade, o sistema vai girar assim, nessa direção, nessa velocidade. Se eu tiver duas engrenagens, essa gira para esse lado e essa gira para esse, em velocidades iguais, o sistema fica parado. Se eu tenho três engrenagens girando para o mesmo lado, por mais que elas sejam fraquinhas, o sistema gira mais rápido para o mesmo lado. Foi isso, cara. Aí fez assim na minha cabeça, ó. Pum! Aí, literalmente, da noite pro dia, depois de 10 anos, da noite pro dia, eu entendi tudo de uma vez. Da noite pro dia. Levou 10 anos para eu aprender tudo da noite pro dia. Beleza? Vamos lá. PPI. PPI é uma medida de inflação no nível do produtor. Tá? Do fabricante, do produtor, do industriário, disso ali tudo. Ele antecipa normalmente a direção do índice de inflação em si. Por quê? Porque às vezes chega na indústria e a indústria não repassa a inflação. Ela fica segurando. Isso lá, tem lá no treinamento de economia. Ela fica segurando. E aí quando ela não aguenta mais, ela repassa. Aí quando ela repassa, vai para o CPI ou vai para o PCE. Mas a indústria pode segurar um tempão a inflação nela, reduzindo as suas margens para não impactar no preço, para não reduzir venda. Entendeu? Então o PPI é um importante medidor de antecipação da inflação. PPI acima do esperado indica uma possível pressão inflacionária futura e pode sinalizar que o Fed tem que ajustar os juros. Se o Fed tem que ajustar os juros para cima, o que acontece na bolsa, gente? Cai. PPI mais baixo sugere que a inflação está sob controle, ou principalmente a futura. Quer dizer que futuro eu não tenho um risco tão iminente de inflação. O que acontece com o mercado? Sobe. Olha só, cara. Nossa, que difícil. Venda de varejo. Aí eu vou voltar aqui. Vendas do varejo. Sai mensal. Venda de varejo, médio gasto do consumidor. É uma grande representação de grande parte do PIB nos Estados Unidos. Esse indicador oferece uma visão, anota isso aí, de apetite do consumidor e de saúde econômica dos setores de consumo. Impacto, venda forte no varejo, sugere que o consumidor saudável pode ser positiva para o mercado. Porém, se eu estou num cenário onde eu já estou num ambiente inflacionário, se eu vejo vendas de varejo muito aumentada e confiança do consumidor muito aumentado, qual pode ser a reação do mercado? Vem queda por aí. Olha só, cara, o dado isolado é bom, mas o efeito dele no mercado é ruim. E o contrário é equivalente, tá? Não vou gastar mais tempo aqui, que vocês já pegaram a ideia toda. ISM, que é de indústria efetivamente, de indústria e serviços. A mesma coisa, funciona do mesmo jeito do PPI, das vendas de varejo, da mesma lógica. Tá? Balança comercial, a gente já falou. Jobless claim, já falou. Confiança do consumidor, a gente já falou. Opa. Peraí. Opa. Pronto. E aí eu pergunto a vocês. Mercado é difícil, gente? Olha só a quantidade de análises que vocês fizeram sozinhos agora. Sozinhos, cara. É complexo, mas não é difícil. Você só precisa colocar num sistema.
que faça sentido. Vocês entenderam, galera? Agora eu pergunto a vocês, essa coisa é sinistra de interessante ou não? E sabe o melhor? Vocês entenderam agora por que eu falo opera a merda do preço? Agora vocês concordam comigo? Porque eu falo opera a merda do preço? Porque o preço é a primeira coisa que vai refletir é quando qualquer coisa acontece no mercado. É a primeira coisa que vai reagir. Vocês viram por quê? Na tese, no fundamento, na estrutura, lá na origem. Por que o preço muda? Se sobe juros, se sobe inflação, se muda prêmio. Por quê? Porque a tese muda o preço, o valuation da tese muda. E aí o sentimento do mercado muda, a percepção de caro e barato. Dow fala, exatamente, Dow dizia, o preço desconta tudo, ou o preço conta tudo. Aí vem uns malucos aí que quer ser mais inteligente do que o Dow, não sabe metade disso aqui que eu mostrei para vocês, e tá dizendo que o Dow tá desatualizado. Pergunto a vocês, depois de vocês verem tudo isso aqui, Charles Dow é mais atual do que nunca ou não? Ele estava mais certo do que jamais teve ou não? Quanto mais o mercado cresce, mais Charles Dow está certo. Mais o preço vai reagir, mais e mais e mais quando qualquer coisa acontecer no mercado. Eu não inventei nada disso não, gente. Eu só peguei tudo que estava pronto, da origem, e coloquei isso no sistema. Tem tudo isso no site do Banco Central. Tem tudo isso nas teorias de mercado e de tese de mercado. Tem tudo isso, cara. Agora eu preciso ficar inventando moda o tempo todo? Agora, se vocês voltarem lá na aula que tem lá no FTAR, lá no curso principal, e olhar ali a análise que a gente faz de abertura de mercado, ela é a mesma para os dois mercados, tá? Olhar ali os índices de madrugada, os índices futuros da madrugada, algumas commodities, blá, 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 aquilo ali é a mesma coisa. Por isso que eu não trouxe nessa aula. Essa aula estava focada no mercado americano. Como é que eu penso a estrutura da análise de sentimento. Sabe por quê, pessoal, que não precisa entrar lá naquelas questões agora? Porque quando vocês olharem todos os outros dados, entendendo como fundamentalmente isso funciona, vocês conseguem tirar as próprias conclusões de vocês. Olha a quantidade de coisas que vocês responderam sozinhos aqui. Vocês que responderam, cara, eu não respondi para vocês, não. Tá? Foi vocês que fizeram, vocês estão de parabéns. Vocês estão de parabéns, foi vocês que fizeram. Vocês responderam todas as... No final da aula, quando eu fui batendo a dado, cara, eu fui falando dado por dado, eu falei 10 dados. 10 dados. Vocês responderam 10 dados certos. O reflexo imediato, sem demorar. Eu falava, vai acontecer o quê? Sobe, vai acontecer o quê? Cai. De imediato, cara. Vocês fizeram, eu não sei se vocês perceberam isso não. Vocês responderam de imediato, sem refutarem, sem duvidarem, sem tá ali na dúvida. A referência do acontecimento de 10 dados econômicos diferentes. E vocês sabiam de imediato, se acontecer isso, vai subir. Inclusive, a divergência do dado. Vocês responderam, inclusive, que às vezes dados isolados vão sair bons e o reflexo dele no mercado é ruim. Até isso vocês responderam. Fui eu que fiz, não, gente. Vocês fizeram sozinhos. Vocês perceberam isso? Ou não perceberam? Estou percebendo agora que eu estou falando. Às vezes o cara fala, caramba, Felipe, eu nem notei, é verdade. Pois é, cara. Vocês vão continuar em dúvidas. Mas agora as dúvidas de vocês estão em outros níveis. Esse é o nosso jogo aqui. É mudar o nível da dúvida de vocês. Essa é a minha tarefa. Eu só quero estimular vocês a terem dúvidas de mais alto nível, só isso. Essa é a questão. Tá bom? Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu acho que eu nunca fiz uma aula dessas. Essa foi a primeira turma que eu fiz uma aula nessa profundidade. Foi a primeira vez. Eu estava esperando fazer essa aula em 1 hora. Gastei 2 horas e meia.
Porque eu não quis me furtar de falar nada. Foi a primeira turma que eu fiz uma aula nessa profundidade. Por quê? Porque eu decidi a partir de agora que eu não vou prender nada na minha cabeça mais. Eu vou abrir tudo que eu tenho aqui dentro. E tudo que eu tenho aqui dentro, meu querido, é coisa. É coisa pra caramba. Tá? Então vocês foram, essa turma de vocês foi agraciada, cara, de verdade, porque foi a primeira aula e a Fabíola tá aí, outros monitores estão aí. Foi a primeira aula que eu, sobre análise de sentimento que eu fiz nessa profundidade desde o início da Academia Alta Renda. Com nível de detalhe desse jeito e tudo mais. Tá? Então assim, muito obrigado. Amanhã a gente vai falar, amanhã vem uma aula muito legal, vocês vão gostar, que é de fluxo de ordens, tá? E agressões e tudo mais. E eu espero que vocês gostem efetivamente. Depois a gente vai falar, quinta e sexta-feira a gente vai fazer operações e montar tela com vocês. Quinta-feira a gente vai montar a tela, sexta-feira a gente vai tirar dúvidas sobre indicadores e tudo mais, como os indicadores funcionam. Sexta-feira a gente vai brincar de operar ali, tá? Pessoal, eu quero dizer a vocês que eu fico muito feliz pela presença de vocês. Tomara que vocês tenham gostado. Tira o print aí, ó. Aquele print maroto que você vai postar no seu Instagram, marcar eu sou o Felipe Amorim, @ Academia Alta Renda, @ eu sou o Felipe Amorim, e botar #academia. Pra gente subir o nível. Vamos subir o nível desse mercado financeiro no Brasil, que tem muita coisa pra gente falar e eu tenho certeza que vocês vão adorar. É isso que vai levar vocês a mudarem a visão de varejo para uma visão institucional. Vocês estão vendo quanto de diferença tem. Como é que é distante a coisa. Deus abençoe vocês. Até amanhã. Uma coisa. Eu falei do exercício do dólar ontem e quase ninguém fez. É para fazer as coisas que eu estou pedindo para vocês. Pô, tem que fazer as tarefas de casa. Tá? E eu vou pegar no pé do 6 porque vocês me pagaram para pegar no pé do 6. Então eu vou pegar no pé do 6. Eu vou ser chato, eu vou cobrar, porque eu não vou ganhar dinheiro dos outros para ficar deitado em rede, não. Tá? Vocês estão aqui para estudar, então eu vou pegar no pé do 6. Então é para fazer a tarefa, pô. Amanhã de manhã eu quero que todo mundo me dê o feedback da reação da abertura do dólar que eu falei do cálculo da paridade ontem. Simples de fazer, faça. Tá? Não adianta eu te passar isso tudo e você não colocar em prática, cara. Só vai funcionar se você colocar em prática. Tá bom? Então, obviamente eu tô brincando, não tô aqui chamando a atenção de ninguém, não sou pai de ninguém para chamar a atenção, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria porque eu verdadeiramente me importo. Acredito que vocês estão aqui para isso, né? Senão eu tô gastando meu tempo e meu pedaço de vida com vocês aqui à toa. Deem valor no esforço que vocês estão fazendo, cara. Estudem, botem em prática, façam as tarefas, estudem de novo. E eu vou pegar no pé de vocês, porque infelizmente eu me importo. Se eu não me importasse, vocês já me pagaram mesmo, eu ia viver minha vida e ia deixar vocês se lascarem. Eu não dou conta de fazer isso, então façam a tarefa de casa, porque senão eu vou puxar a orelha de vocês. Tá bom? Deus abençoe a todos. Até amanhã. Gratidão pela presença. Foi uma honra ter cada um de vocês aqui. Eu vejo vocês no topo. Valeu, pessoal.